um resumo do currículo dela. Doutora Sabrina Rodrigues Santos, não é de Santos para os santistas. É advogada especialista em Direito de Informática pela ESA de São Paulo. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, PROLAN USP. Doutoranda pela PROLAN USP também, especialista em Direito de Informática também pela ESA da OAB de São Paulo. Vice-coordenadora da Comissão de Direito de Informática da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santana. Membro efetivo do Fórum de Processo Eletrônico da OAB de São Paulo, professora de graduação e pós-graduação das faculdades Legale, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, tendo sido ainda ex-presidente da Comissão de Responsabilidade Social da OAB de São Paulo. Atualmente é diretora do CORES da Fiesp. Então, aqui está conosco a professora, a doutora Sabrina Rodrigues Santos. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos a oportunidade de conversar consigo e compartilhar as minhas experiências e os meus estudos sobre provas digitais. Em especial aqui para nós, hoje eu vou abordar a prova digital no processo eletrônico, né? E, enfim, eu tenho uma trajetória de 27 anos de advocacia, tive a oportunidade, como todos os doutores aqui, de vivenciar a informatização dos serviços judiciários e a informatização do processo judicial. São duas, eu costumo dizer que são duas situações bastante diferentes, que é a informatização dos serviços judiciários e a informatização do processo, a desmaterialização do processo. E para nós advogados, e eu creio que para muitos dos colegas operadores do direito, a desmaterialização do processo é que causou o grande impacto para todos nós e para lidarmos com essa nova situação. Vou pedir licença para ficar em pé. Gostaria de repassar para vocês que eu sempre ponho o site do Processo Eletrônico no Brasil.com.br, que é um portal que eu e o Carlos mantemos em atividade com muitas informações gratuitas e disponíveis para todos. Tudo relacionado ao processo eletrônico, as normativas, vídeos, uma série de informações, tudo isso para contribuir, para auxiliar o trabalho de todos nós. Eu costumo dizer, eu sou palestrante para os colegas advogados, e para mim é uma honra conversar com os doutores juízes e compartilhar essas informações. Eu costumo dizer para os meus colegas advogados que nós somos proativos, né? Nós temos a atribuição de ser proativos, porque nós levamos a conhecimento dos juízes uma demanda, né? E aguardamos a tutela de um direito, a proteção, a defesa de um direito. E nós temos obrigação sempre de levar a juízo uma boa redação, uma boa peça, clara, objetiva. Por quê? Porque a partir desse trabalho claro, objetivo, coerente, é que os juízes vão se manifestar e vão decidir. E todos nós, principalmente agora, em uma fase de informatização de serviço judiciário, de processo judicial, a nossa responsabilidade é muito maior, principalmente diante das figuras ratificadas no novo Código de Processo Civil, que são os recursos repetitivos, né? A súmula vinculante, e agora temos o IDR também, né? O Instituto das Demandas Repetitivas. E, com isso, se formaliza, se vai construindo um repertório de jurisprudência que vai se consolidar. Esse repertório de jurisprudência que vai ser base para as sentenças de primeira instância. Então, se nós todos não trabalharmos para elaborar um repertório de jurisprudência coerente, consistente, né,
respeitando, né, os tecnicismos, mas principalmente atendendo à demanda da sociedade, eu fico muito preocupada com o nosso futuro, porque vai ser um arranjo, informática é assim, arranjo e combinação, né? Então, vão ser arranjos e combinações de palavras que vai puxar um repertório de jurisprudência ou uma súmula vinculante. E aí eu vou virar padeira. Eu vou para uma cozinha industrial. Eu não gostaria que isso acontecesse, porque o direito é uma ciência social. E é essa ciência social que me mantém viva, que me mantém estudando, pesquisando e compartilhando com vocês. Doutores, eu trouxe aqui, depois eu vou mandar por e-mail para distribuir, um fragmento de um texto do professor Alfredo Bose. Ele escreveu Considerações sobre o tempo e a informação, e ele trata justamente da velocidade que a tecnologia trouxe para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Essa quantidade de informações e a velocidade, ela acaba nos levando para caminhos que nem sempre nós conseguimos resolver de pronto, assimilar e digerir tudo isso de pronto. Mas nós temos que, o mundo, né, ou pelo menos é o que se propaga, que a gente tem que dar uma resposta imediata. E eu gosto muito do professor Alfredo Bose, ele é um linguista, e ele diz, não, nós precisamos ter tempo. Ele fala, é preciso ter tempo, ou, no dia de hoje, perder o tempo. Perder o tempo para criar um estado mental de reflexão, para eu poder saber... e ele diz, quem não sabe o que perguntar, o que vai fazer com a quantidade de informações potenciais das redes eletrônicas? É soltar um analfabeto numa biblioteca de Washington, e ele tem toda a razão. É a mesma coisa que nós estamos vivenciando com o novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, né? Se não me falha a memória, ele é um projeto de 10 anos de digestão, de discussão e tudo mais, né? E ele já nasce com algumas situações já superadas. Então, além disso, nós temos que perguntar o quê? E nem sempre as partes sabem o que elas precisam, porque elas desconhecem, principalmente na questão relacionada à tecnologia. Ela sabe que o direito dela foi ferido, ela sabe que o direito dela precisa de uma proteção, precisa de uma tutela do Estado, né? Só que ela nem sempre sabe como perguntar e, pior, nem onde procurar. Então, eu estou aqui hoje para esclarecer esses pontos com vocês e onde procurar. Eu costumo dizer para os meus colegas advogados, sempre nós vamos precisar de um perito judicial, de um assistente para trabalhar com tecnologia. Por quê? Eu sou advogada, não sou engenheira. Mas eu tenho que conhecer minimamente algumas questões para não ser refém de perito, para não ser refém do meu assistente técnico. Eu tenho que trabalhar junto com ele e entender também o que ele está falando, né? Essas tecnologias de comunicação, a gente costuma dizer, todos têm um smartphone. Todos têm um smartphone, todos nós temos GPS, principalmente mulher, não tem pudor nenhum. Mulher tem GPS, doutor. Eu me perco, não adianta. Eu preciso de um GPS. Então, o smartphone, o GPS, as casas inteligentes, tudo isso é tecnologia, né? A nossa vida está imbricada com a tecnologia. A gente não consegue mais viver sem ela. Não consegue mais viver sem ela. Pois bem, com alguns cliques de mouse, com a digitação de senhas, você faz operações bancárias, você faz cadastramentos, você pode eleger, né? Nas redes sociais, a gente propõe o que nós gostamos, o que nós não gostamos, nós propomos temas para reflexão, trocamos ideias, compartilhamos, né? Nós conseguimos contatar as pessoas tão queridas do outro lado do planeta, saber just in time o que está acontecendo na Europa, no Oriente, na América do Norte, na América do Sul, na África, fora do planeta, porque a NASA disponibiliza muitas informações just in time para a gente. Pois bem, é uma maravilha. Eu adoro a tecnologia, gosto muito de conviver com ela neste século XXI. Nós todos somos privilegiados, doutor Cambrea, porque nós passamos o século e nós passamos o milênio. Nós somos pessoas privilegiadas.
Porque nós somos uma geração de pós-Segunda Guerra Mundial. Uma geração que pode falar. Nós podemos manifestar quantas situações... nós podemos nos opor às guerras, que era uma prática da humanidade até a criação da ONU. Nós podemos nos opor à escravidão. Nós podemos trabalhar para proteger os direitos humanos de primeira, segunda, terceira, quarta gerações. Então, nós somos uma geração de privilegiados, de participantes da história, e isso me encanta profundamente no direito. É trabalhar e participar ativamente da história por um planeta melhor, por um mundo melhor, né? Que até o advento da Segunda Guerra Mundial, nós não podíamos, as pessoas comuns não podiam. Mulher, então, nem pensar. Né? Nem pensar. Então, eu fico muito feliz de todos estarmos aqui discutindo esses temas. Pois bem, mesmo que a tecnologia tenha trazido para a gente muitos benefícios, muitas situações bastante interessantes, eu adoro. Eu trabalho com várias telas, eu faço as minhas peças consultando a legislação no site da presidência, consultando os textos doutrinários disponíveis na internet, fazendo buscas de jurisprudência. Né? Abro várias telas, tudo quietinho, sentadinho no meu escritório, na calma da minha sala no escritório. Também, eu costumo dizer, tecnologia é coisa. Tecnologia é coisa. O caráter do usuário, né, é que põe uma energia na coisa que se utiliza. Nós utilizamos para realizar uma série de coisas bastante interessantes, boas, mas também nós temos usuários que usam essas tecnologias para praticar inúmeros crimes. Né? A Europol, em março de 2013, ela apresentou uma notícia, né? E ela diz que essa constante expansão de infraestrutura de transporte global, comércio, ascensão da internet, comunicação móvel, geraram uma forma mais internacional interligada de criminalidade grave e organizada. Vocês já notaram? Temos aí as convenções da ONU, são convenções muito amplas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler algumas. Tem convenção contra a corrupção, o tráfico de seres humanos, contra o tráfico de obras de arte. Né? São várias convenções subscritas a nível de ONU, elas são abertas para que cada país que subscreveu internalize e, a partir da sua cultura, da sua educação, explore melhor aquelas proposições, né? Todas a partir dos anos 2000. 2000, que nós começamos uma cultura de paz via ONU, e a partir dessa cultura de paz, várias convenções para minimizar o nível de criminalidade. Tá certo? E as tecnologias também, infelizmente, são utilizadas para a prática de ilícitos de toda a natureza. Pois bem, doutores, e a prova digital, Sabrina? Eu gostaria aqui como nós temos pouco tempo para tratar de prova, e as provas, no seu aspecto mais amplo, os senhores dominam muito mais a matéria do que eu gostaria de tratar com vocês de um tema relevante e novo, que é a prova digital. Como trabalhar com essa prova digital? Como explorar melhor essa prova digital para poder pensar uma decisão, pensar uma solução? Então, quais são essas provas digitais? Como aferir a veracidade e a autenticidade do documento eletrônico? Onde que eu vou procurar? Em que estado que eu vou encontrar essa prova? Tá certo? Então, essa vai ser a nossa reflexão. As referências legislativas que eu trouxe para os senhores, essa. Depois eu vou passar um texto para distribuir para todos, tá certo? Essas são as referências legislativas. Estou trabalhando com as regras do novo Código de Processo Civil, com o Marco Civil da Internet, que é um instrumento da maior relevância para nós, operadores do direito. Né? E o novo CPC ele trouxe aqui artigos referentes a documentos eletrônicos. Né? Ele foi específico em documento eletrônico. E eu achei muito interessante, considero bastante relevante a questão do auxílio direto e não a carta rogatória para colheita de provas. Ainda que seja da competência da Justiça Federal receber
os pedidos de auxílio direto, eu digo para os doutores que, para nós internacionalistas, facilitou significativamente, né? Porque antigamente as provas que vinham para ser colhidas no Brasil vinham através de carta rogatória, dependiam de exequatur e tudo mais. Agora não. Agora ela vem direto pelo Ministério da Justiça e a AGU, né, a AGU tem atribuição legal, isso, a Advocacia Geral da União, ela tem a atribuição de dar entrada e fazer cumprir o pedido estrangeiro na Justiça Federal. Da mesma maneira, nós podemos pedir nas nossas demandas o auxílio direto para cumprir para a colheita de prova no exterior. E às vezes é muito menos burocrático do que no Brasil. E quando a gente trabalha com provas em meio digital, não necessariamente é necessário expedir um pedido de auxílio direto ou uma carta rogatória. Eu vou demonstrar ao longo do trabalho para vocês. As outras referências legislativas são o Código de Processo Penal, né, e a Lei 12.737, que tipifica os crimes de delitos informáticos. As referências legais para a prova no processo eletrônico, a 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico de 2006, ela ampara também o trabalhar com a prova digital. A Resolução 511 de 2011, aqui, a única preocupação que eu tenho com a resolução é que a Lei 11.419, ela diz o seguinte: tudo que nós colocarmos, advogados, auxiliares da justiça, né, juízes, tudo que for para o processo eletrônico com a assinatura digital, ela não é oponível, ponto. 11.419. A 511 de 2011 não é oponível sob nenhuma circunstância. Então, pegou todos os vícios de consentimento do Código Civil e ignorou. E isso me preocupa significativamente, porque existem os vícios de consentimento, a coação, o estado de necessidade. Às vezes você não tem saída se não fazer aquele peticionamento e colocou a assinatura digital. Só que quem colocou a assinatura digital não vai poder reclamar absolutamente nada, porque tem uma resolução que não permite. Pois bem, tem todos os regulamentos CNJ, né, que institui processo judicial eletrônico, divulgação de dados processuais, doutores, e aí eu chamo a atenção dos doutores, porque eu tenho um regulamento de CNJ que dispõe sobre a divulgação de dados processuais. Eu tenho um Marco Civil da Internet, eu tenho um Código Civil, tenho uma Constituição Federal que prevê a garantia fundamental à privacidade. E aí nós temos serviços de vender informações, tá certo? Venda de informações a qualquer preço, contra a Constituição Federal, Código Civil, contra Marco Civil, contra as regras aqui do CNJ. Está sendo vendido, doutor. Me dê o seu CPF, que eu saberei tudo sobre o senhor. Tá certo? Infelizmente, e detalhe, quem detém essas informações não é uma empresa brasileira, é uma empresa internacional. Tá certo? Não é o Google, não. É o Serasa Experian. É o Serasa Experian. Eu não sou caloteira. O senhor pega o meu CPF, o senhor coloca o meu CPF, o senhor vai descobrir várias coisas sobre a Sabrina. Eu falo assim, não, doutor, eu quero ganhar dinheiro, não é verdade, doutor Cambray? Então peça para mim que eu te vendo as minhas informações. Vou dizer mais. Não, o Serasa recolhe todas as informações, inclusive de banco, não é protesto. Outro dia eu estava conversando com o doutor Newton De Luca. Falei, doutor, não gosto disso. Eu falei, sabe, mas não adianta você entrar com uma ação, porque essas informações, elas estão disponíveis, é de interesse público. Eu falei, O cartório de protesto, ele serve para quê? Para levar a público uma inadimplência.
tem uma atribuição legal. Exatamente, determinada. Agora, o Serasa não. Ele dá mais informações, ele diz, às vezes o banco tem um contrato de financiamento inadimplente, mas ele não protestou. Mas consta lá no Serasa. Como é que apareceu essa informação lá? Não é transparente. Não é transparente. Então, essa é uma reflexão. Banco de dados. O professor Marco Aurélio Greco dizia, né? Dizia já um bom tempo atrás, ele dizia, informação é tudo, é instrumento de barganha, instrumento de poder. Banco de dados é instrumento de poder. Esse é um ponto de reflexão que eu trago para os senhores. Provar significa a produção dos atos ou meios com os quais as partes ou o juiz entendem afirmar a verdade dos fatos. Provar, fazer prova. Ordenações filipinas, esse enunciado das ordenações filipinas me encanta profundamente. É realmente bastante antigo e muito atual. A prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas decisões. Pois bem, a prova de um fato, ela deve iluminar, trazer elementos para o juiz decidir da melhor maneira e, assim, pacificar as partes, trazer a calma para as pessoas. Eu lembro de uma palestra que eu assisti com a ministra Nancy Andrighi, e ela disse, quando começou a carreira dela numa cidade pequena, ela disse, pois bem, era uma cidade tão pequena e tinha tanta gente doente, né? Então, como não tinha muita demanda, eu pedi para a minha secretária, fica lá 2 dias na Santa Casa da cidade, e você só vai perguntar e você vai fazer um levantamento para mim. Quem der entrada no hospital com problema de saúde, pergunta se tem alguma ação judicial. E, para surpresa dela, a maioria das pessoas que davam entrada com problema de saúde tinha uma ação judicial. É incrível. Por quê? Isso incomoda as pessoas. Ter uma ação judicial, mesmo como autora ou como ré, dói mais ainda. Eu tenho clientes, eu sempre digo, né, os meus clientes chegam no meu escritório, nós temos que fazer todo um trabalho de acalmar, né, as pessoas para poder trabalhar a proteção de um direito, ou a defesa. Né? Enfim, somos humanos. E essas provas, elas podem advir, podem ser colhidas de várias maneiras. O novo Código de Processo Civil, ele prevê a colheita de provas testemunhal, o depoimento das partes através da videoconferência, utilizando um recurso gratuito que chama Skype. O Skype te dá a oportunidade de fazer a conexão, de gravar, né, gravar o áudio e vídeo. É um expediente muito interessante que economiza a carta rogatória, aquela demora para ouvir testemunha fora da comarca ou fora do país. E já a videoconferência é um expediente utilizado por vários juízes antes dessa previsão legal. Em Brusque, em 2014, tivemos a informação que uma juíza ouviu uma testemunha nos Estados Unidos, marcou data e hora da audiência, as partes estavam lá, todos participaram, a sala do juiz fez a conexão com a testemunha no exterior, inquiriu, gravou e deixou armazenado no sistema. 13ª Vara do Rio de Janeiro também ouviu uma testemunha de assédio e a testemunha estava fora do Brasil. E a videoconferência, que é autorizada pela Lei dos Jefes, né, e na Justiça Criminal. Então, o uso da videoconferência só foi regulamentado e previsto dentro do Código de Processo Civil, mas já é utilizado amplamente por vários juízos. E-mail, e esse aqui me preocupa, doutores, porque o novo Código de Processo Civil, ele prevê a intimação, né, dos advogados através do e-mail, das partes através do e-mail. Então, está previsto no 287 que na procuração tem que constar o e-mail da parte, do advogado, né, porque eles vão ser intimados
O réu também vai ser intimado de várias situações, inventariante, perito, assistentes técnicos, Ministério Público, doutores. E aí nós levantamos o questionamento. Para eu indicar um e-mail, para receber um e-mail de intimação, esse endereço eletrônico, esse e-mail tem que ser válido. O que é um e-mail válido? Vamos parar para pensar. O que é um e-mail válido? Eu tenho meu e-mail desde 2003, quando eu criei o meu escritório. Meu e-mail é aquele sabrina@rodriguesgonçalves.adv.br. Aquele é meu e-mail. Mas alguém pode criar um e-mail no nome da Sabrina. E isso acontece, já aconteceu comigo. Pode criar-se um e-mail com o nome das pessoas. Doutores, o senhor acha que aquele arquivo de PDF que vocês veem é um arquivo que não pode ser quebrado, que não pode ser adulterado? Doutores, e se o provedor de e-mail falhar na prestação de serviço? O advogado, as partes não vão receber a intimação. Contudo, contra eles está fluindo o prazo. Isso é preocupante. Eu não tenho solução para isso. Eu estou levantando esses pontos com os senhores para todos pensarmos no momento de decidir. Eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. Mas será que a resposta a esse mandado de segurança vai ser num prazo que ajude a parte prejudicada? Né? Volta. Nós temos todos aqueles problemas de tempo, de meta, de estatística e tudo mais. Olha só, aí os doutores pensam que é só aqui no Brasil? Não. Na Argentina, eu estou fazendo um estudo, e na Argentina eles iniciaram esse pensar em informatizar a justiça e o processo judicial. E lá, tanto na Argentina como no Uruguai, já existe a figura do e-mail válido. Há uns 2 anos, mais ou menos. Há 1 ou 2 anos. E o meu questionamento também para ele já era esse. O que é um e-mail válido? Doutores, os senhores acham que uma empresa que é provedora de e-mail, ela vai existir? Ela vai existir durante 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos, 30 anos, que às vezes tem demandas que demoram esse tempo? Às vezes as empresas acabam. As empresas acabam. E com elas, some todas as informações. Sabrina, então você está querendo dizer que ainda é necessário a intimação pelo diário oficial eletrônico? Por quê? Porque o diário oficial eletrônico, ele é uma instituição sólida. Que para quebrar, é como o Banco do Brasil. Para o Banco do Brasil quebrar, o Brasil acabou. Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aqui de e-mail. Está previsto no Código de Processo Civil? Tá. De que maneira que nós vamos usar, então, esse e-mail de uma maneira que as partes sejam beneficiadas e não prejudicadas. Você concorda? Às vezes uma parte fala, acontece no nosso dia a dia. Você mandou um e-mail? Eu te mandei. Mas eu não recebi. Como é que eu vou provar? Como é que eu vou certificar nos autos que o advogado foi intimado? Exatamente. Tem mais uma tecnologia que está sendo francamente utilizada por alguns juízos, que é a intimação por WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Exato. Tem juízes que estão fazendo... Não tem a mesma força de uma intimação em meio físico, ou por seu advogado. Mas tem muitos que já recebem mensagem por WhatsApp. Esse é um e-mail. Olha, esse é um e-mail. Esse aqui é um exemplo, 2012. Esse é um e-mail que eu recebi na minha máquina. Aí, quando os senhores olham o meu e-mail, tem aqui, olha. Quem que mandou?
Receita Federal. Aí aparece o e-mail, santander@unificacal.com. Uma pessoa mais atenta, né, ela vai observar quem é o remetente da mensagem. Tem coerência o nome com o endereço eletrônico? Não tem coerência nenhuma, né? Mas mandou para o meu escritório, para o e-mail do escritório mesmo, e a data. Mas entrou na minha máquina. Sabrina, mas isso é grosseiro, realmente é um erro grosseiro. Para mim, que estou acostumada a trabalhar com esse tipo de situação. Para as pessoas menos avisadas, não. Porque olha o logotipo. Olha o logotipo, está bem feitinho. Ó. A redação está bem feitinha. Olha, isso aqui todo mundo já viu em algum momento na vida. Não é? Pois bem. Quanto cliente que recebe e-mail, Polícia Federal, Receita Federal, eu sempre falo assim, joga tudo fora. Não abre nada, joga fora. Mas é Receita Federal. Meu amigo, estou falando, joga fora porque a Receita Federal manda ainda e-mail físico para você. Se você tiver um certificado digital e fazer a conexão, você vai ter lá no seu perfil, vai ter uma mensagem para você, mas nunca por e-mail. E todos recebemos. Então, sempre falo, joga fora. Não lê, não abre, joga fora, não perca tempo. Isso. Aí, como que eu vou saber da onde partiu esse... Isso aqui é um ataque. Isso é um ataque remoto, um ataque de fora. Como que eu vou saber de onde partiu o ataque? Aí eu abri as propriedades do e-mail. Aí eu descobri isso aqui. Ó. O remetente é esse aqui. Com.au. Não é daqui. Não é nem do Brasil. Esse aqui, olha, esse aqui é o IP de acesso, é o IP de conexão, é o Internet Protocol, de onde partiu a mensagem. E isso que muitos juízes, muitas partes pedem e muitos juízes autorizam. Para o provedor, as redes sociais. Eu quero saber de onde partiu a mensagem. Então, ele vai dar um número bem grandão. Esse é o número... Esse aqui é o IP de conexão. O que interessa para nós, que trabalhamos com provas em sistemas, provas digitais, o que interessa é esse primeiro bloco de IP aqui, ó, 119. Porque nesse primeiro bloco você vai saber quem é a operadora de internet. E pela operadora de internet você chega no assinante da internet. Quando você chega no assinante de internet, você chega ou no autor do ilícito, ou bem perto do autor do ilícito. Tá? Sabrina, quem é que tem a relação dos IPs, do primeiro bloco, a gente chama de primeiro bloco de IP? Comitê Gestor da Internet no Brasil. CGI, Comitê Gestor de Internet no Brasil, é a pessoa responsável em distribuir os IPs de conexão. Pode. Por exemplo, né? E depois vou mostrar para vocês um julgado que eu considerei incoerente. O Google. Aqui é uma situação que uma pessoa inventou um e-mail para uma empresa de importação e exportação. Criou um e-mail. Criou quando? 9 de junho de 2009. Às 9h58 da noite. Criou esse e-mail e começou a fazer o quê? Fazer negociação com carretas de vinho. Começou uma negociação. Olha, você me manda 3 carretas de vinho, chegando aqui você me avisa, já vou dizer onde é que você vai distribuir. O meu cliente só recebeu a conta para pagar. Né? Aí ele falou, e eu disse, isso é fraude, isso é falsidade ideológica, e por aí vai. O que nós vamos fazer para saber quem é que mandou esse e-mail? Quem é o autor do delito? Entrei com uma ação contra o Google, né, e disse assim, eu quero todos os IPs de conexão. Data, todos os dados técnicos que você tiver. Eu entrei com a ação, obrigação de fazer, ele respondeu, teve uma sentença. Entre sentença e julgamento, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quando julgou, ele, em seguida, o Google apresentou essa relação aqui. Ele apresentou esses dados aqui.
quando foi criado, e todos os blocos, os IPs de acesso. 189.201 era a NetVirtua, que agora é Claro. 200, o primeiro bloco, 200, é a Vivo. Entendeu? Sabrina, quem tem esses blocos de IP para eu saber? Você vai saber a operadora de internet por esse primeiro bloco de IP. Quem tem essa informação para me dar? Comitê Gestor da Internet, no Brasil, CGI. Tá? Isso aí, essa é uma informação relevante. Sabrina, e nos outros países? Se repete? Não. Cada país tem blocos de IPs diferentes, justamente para poder localizar facilmente. Então, esses blocos de IP não se repetem em país nenhum. Ah, Sabrina, mas agora existe uma coisa que chama IP dinâmico. Antigamente, nós tínhamos o IP fixo. As grandes empresas, eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça tem IP fixo. Por quê? Ele está o tempo todo no ar, 24 horas por dia no ar. Então, ele precisa de um IP fixo. IP fixo é artigo de luxo. Por quê? É muita gente para acessar a internet e tem muita gente que não acessa 24 horas. Acessa 1 hora, sai fora. Então, eles inventaram a tal da figura do IP dinâmico. Bom, a Sabrina tem um acesso à conexão, ela trabalha 8 horas por dia. Quando ela desliga a internet dela, eu pego o IP de conexão e dou para outra pessoa usar. Ah, mas aí como é que você vai saber se a outra pessoa não usou para praticar qualquer tipo de ilícito? Por causa da hora. Então, ele vai ter condições de saber que em determinado momento, data e hora, a conexão estava para assinante Sabrina. Ou estava sendo usado pelo assinante Huguinho ou Pato Donald. Entendeu qual que é a diferença? Você consegue localizar as pessoas? Essa questão do IP, eu insisto bastante, porque ele é um dos pontos de partida para a gente realmente localizar um autor de um ilícito, civil ou penal. Os documentos eletrônicos, né? E aí eu parto aqui. Quais são esses documentos eletrônicos? Né? Os documentos eletrônicos podem ser e-mails, fotografias digitais, podem ser as notícias dos portais, as próprias informações do sistema push, as informações dos tribunais. Né? Todas essas são as informações. A nota fiscal eletrônica. Todos os documentos eletrônicos. Muito bem. O 439 diz que a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá da sua conversão à forma impressa e da verificação da sua autenticidade na forma da lei. E aí eu deitei aqui as palavras, né? Processo convencional, que é um processo convencional. Dependerá da sua conversão à forma impressa e a verificação da sua autenticidade. Doutores, o olho humano vê essa imagem. Agora, será que essa imagem corresponde a um documento verdadeiro? Será que o documento não foi adulterado? Quer ver uma situação bastante simples do cotidiano? As crianças põem cabeça das fotografias. Tinha uma foto, põe cabeça, tira a cabeça, põe roupa, tira a roupa, põe gente, tira a gente. Não faz esse arranjo? Com Photoshop. A coisa mais simples, doutores, é inventar um e-mail. Você monta um texto, coloca aquela imagem, monta a imagem. Tão simples. O olho humano enxerga e acredita que aquilo é verdadeiro. Como é que eu vou saber que é verdadeiro? Eu sou advogada. Eu vou ser bem sincera. Eu costumo dizer que advogado fareja, né? Tanto advogado homem quanto advogado mulher tem o sexto sentido. Todo mundo tem sexto sentido. A gente fareja a coisa errada quando tem. Então, quando a gente fareja, você começa a fazer comparações, ver se tem coerência com o processo todo. Né? Muito bem. São os doutores que terão que
fazia a verificação da autenticidade. Problema. Tudo que eu ponho num processo eletrônico que não for impugnado, vira verdade. Vira verdade. A coisa mais fácil que tem é esquentar documento dentro de um processo eletrônico. Desculpa dizer assim de uma maneira tão simplória. Mas é uma possibilidade. Olha só, não é que era fácil advogar ou fácil judicar antigamente com um processo em papel. Não estou pedindo para voltar ao processo em papel, não é isso. Mas eram menos elementos que você tinha que se ater para poder trabalhar. Agora você tem que se ater a mais elementos para poder trabalhar. Olha só, aqui que eu estava dizendo. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido assegurado às partes. Então, ele vai receber o processo, o documento eletrônico dentro do processo eletrônico. Os senhores vão ter que ver, analisar e, no fundo, de alguma maneira, implicitamente, dar autenticidade àquele documento. Se as partes não impugnarem e os senhores não verificarem qualquer incoerência, adulteração, eu fico preocupada com isso. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Legislação específica para tratar de tecnologia? A tecnologia tem uma dinâmica própria. Quanto tempo que se demora para produzir uma lei e promulgar essa lei? Questões de tecnologia, com todo o respeito que eu tenho aos nossos legisladores, todos os legisladores, diretos e indiretos, tecnologia, quem entende regulamentar, não é legislar, é regulamentar, é quem tem atribuição, quem tem conhecimento, quem conhece o assunto. Na minha cabeça, de pronto, vem a ABNT. A ABNT. Tem o colega perito que participa de grupo da ABNT para pensar um regulamento mínimo de perícia em sistemas informatizados. Por que regulamento mínimo, Sabrina? Por causa da dinâmica. Por causa da dinâmica da tecnologia. Muda muito toda hora. Então, ele falou, até agora a gente não conseguiu aprovar um regulamento mínimo, porque tem muita nuance. E a gente tem preocupação de engessar a perícia nos sistemas informatizados. Se engessar, não vai ser útil para ninguém. Então, tecnologia, documento eletrônico é tecnologia. Tecnologia não pode ser objeto de lei. Com todo o respeito que eu tenho pelos nossos formuladores. As provas produzidas nos documentos eletrônicos têm a sua força probante dependente da verificação da autenticidade, concedido acesso às partes, para impugnar ou não. Né? Documento eletrônico são os documentos produzidos em meio digital, usando computador, máquina fotográfica, o que seja, mas também aqueles documentos convertidos, ou seja, digitalizados. E todos eles podem ser adulterados. No físico, no documento físico é mais difícil de fazer adulteração. Agora, no documento eletrônico, não. Os senhores já viram uma prova digital? O olho humano enxerga uma imagem. Esse aqui é o Valhalla. É um portal de um paraíso. É uma imagem. Então, o olho humano enxerga uma imagem. E o que vem por trás dessa imagem, Sabrina? É isso aqui. Ó. Esse é só um exemplo. Como verificar? Esses são dados digitais, são os dados. Como que eu vou verificar a autenticidade? Sabrina, mas isso é uma sopa de letrinhas. Eu concordo com os doutores, é uma sopa de letrinha. Às vezes você altera uma letrinha, altera o código, altera tudo. Quer ver como é simples? Vocês conhecem a União Cultural Brasil-Estados Unidos?
é uma escola de inglês respeitável. Eu vou falar dela porque é uma empresa, é um processo público, né? Já está terminando, inclusive. Pois bem, ela sofreu um golpe, sabe onde? Na sua folha de pagamento. Folha de pagamento. Folha de pagamento. Em meados de 98 começou a sair R$1.000, R$2.000, dentro de uma empresa daquele tamanho. Então, você tem um desvio padrão, que a gente chama pequenininho, R$1.000, R$2.000. É difícil você localizar. Mas o administrador da época já se preocupava. Ele localizava que estava saindo aquele dinheirinho, mas ele não conseguia saber de onde, porque tudo tinha ordem de serviço. Nada saía se ele não verificasse e assinasse. Aí, como ele era um leão de chácara, ele ficou um tempo, depois, em meados de 99, ele saiu do posto, foi para outro posto, assumiu uma outra pessoa, que não participou do ilícito, mas, infelizmente, foi tão vítima quanto o primeiro. Aí começou a vazar dinheiro, 20 mil, 50 mil, de final de 98 até meados de 2002, começo de 2002, vazou 4,5 milhões de reais. Vazou 4,5 milhões de reais. De 98 a 2002. Vocês imaginam? Era muito dinheiro na época, como ainda é hoje. Bom, como é que vamos saber de onde, como é que vazou esse dinheiro? Fazia o meu cliente, que era o primeiro administrador, ele falou assim: contrata uma empresa de auditoria americana, porque é uma empresa americana, uma fundação americana, então você contrata uma auditoria americana para fazer o trabalho. Então, eles contrataram uma auditoria grande americana, que fazia auditoria, mas não localizou de onde vinha o vazamento. Quando aconteceu tudo isso, em 2002, no comecinho, a gerente do banco disse: olha, você vê o que está acontecendo aí? Porque te vindo buscar pacote de dinheiro aqui no banco quando sai o pagamento. Aí ligou a luzinha, deve ser folha de pagamento. Contratou uma auditoria especializada em folha de pagamento. Auditoria de folha de pagamento. Um mês depois, fazendo conta na mão, na unha, eles verificaram. Adulteraram o sistema de folha de pagamento, alteraram uma linha do código. Então, no cômputo geral, ninguém ia localizar. Por quê? Por pessoa, saía o valor do salário corretamente. Nome da pessoa, salário. Pessoa, salário. Estava tudo correto os salários. Eles adulteraram na hora de fazer o cálculo total, por folha. Ali eles davam saltos de dinheiro. E daí vazou 4,5 milhões. Só da folha de pagamento. Por quê? Adulteraram o código-fonte. As pessoas olhavam o sistema, o olho humano olhava o sistema, inseria os dados no sistema, estavam corretos. Geravam a folha de pagamento, tá certo? E, no final, alguém ia lá e recebia o produto do ilícito. O olho humano, eu acredito que sim. É muito simples, é tudo muito frágil. Como se proteger contra isso, doutor? Muito boa, muito apropriada a sua pergunta. Transparência. Quem faz auditoria, doutor, temos que ter. Nós temos que mudar a chavinha. Cada um tem a responsabilidade. Auditoria. Existe auditoria das máquinas, auditoria dos sistemas. Empresa que faz essa auditoria tem que ser uma empresa idônea, né? E ela tem que... Você fez auditoria minimamente, no máximo a cada ano, e ela tem que avalizar. Eu fiz auditoria e não verifiquei qualquer tipo de incoerência ou inconsistência no sistema, adulteração. É urgente. Eu faço isso no meu escritório. Eu tenho um administrador de rede que tem um contrato comigo, assinado com responsabilidade. Os senhores souberam de uma juíza na Bahia, no primeiro semestre, se não me engano foi no primeiro semestre desse ano. Ela reclamou, mudaram meu julgamento. Eu julguei, mudaram meu julgamento. Processo eletrônico.
Então, todos temos que... Eu sempre fiz, né, como advogada, tinha os processos, eu sempre fiz cópia dos meus processos. E faço cópia dos meus processos eletrônicos. Excesso de zelo ou não, vou fazê-lo. Então, todos temos que ficar atentos. O que os senhores veem no Facebook e outras redes sociais são imagens que representam a verdade dos fatos? Tem gente que acredita que sim. Tem muito juiz que acredita que Facebook tem fé pública. Então, aquela imagem vem para dentro do processo, aquele perfil, aquela reclamação que seja, vem para dentro do processo, e o juiz a recebe como uma imagem verdadeira, uma imagem que tem relação com os fatos. E eu me preocupo porque eu tenho uma menina de 20 e poucos anos, que é web designer no meu escritório e que faz imagens. A gente brinca, ela não faz isso porque não tem sentido nenhum. Eu costumo dizer, essa molecada brinca com esses sistemas, é fácil de criar um perfil de Facebook. Então, Sabrina, então como é que a gente vai saber que a imagem que está dentro do processo, ou de Facebook, de WhatsApp, de e-mail, como que a gente vai saber se ela é verdadeira ou ela é falsa, ou ela foi adulterada? Tem uma maneira. Eu sempre digo para meus colegas advogados, peça ao juiz um ofício para o provedor da rede social ou do e-mail. E diz assim, Excelência, por favor, peça o conteúdo na íntegra e os dados técnicos de informática. Porque, como a ordem judicial, eles vão responder para dentro do processo se o teor daquela imagem e os dados técnicos de informática, se for preciso. Com isso, a gente resolve, em parte, o problema. E é um cuidado que a gente tem que ter. Pois bem, o documento é qualquer coisa. O documento é um objeto que registra um fato. Pode ser papel, a gente está acostumado muito a falar de documento como papel, né? Mas, em tempos de tecnologia, de informatização, isso aqui é um objeto. Um computador é um objeto, um notebook é um objeto, um celular é um objeto, a máquina fotográfica. É neles que eu vou fazer a perícia, se eu precisar. Eu posso fazer a perícia na imagem, no conteúdo de áudio e vídeo, porque o perito vai saber se o áudio e vídeo ele foi cortado, se ele foi adulterado. Mas eu também posso fazer a perícia nas máquinas. Pode, Sabrina? Pode. É complicado? Não, foi mais complicado, agora é menos complicado. O documento, como diz o professor Marcassini, né, a tese de doutorado dele foi justamente sobre processo eletrônico, Augusto Marcassini, meu professor. E ele fala que o documento eletrônico é uma sequência abstrata de bits. E eu sempre trago essa definição dele, que eu falo assim, como acadêmico, a gente sempre tem a obrigação de trazer os conceitos das coisas. Então, como que nós vamos aferir essa prova digital? Né? Como nós vamos aferir essa prova digital? Então, incluem-se no rol de objetos para provas, para fins de provas, né, os conteúdos de áudio, vídeo, as imagens, fotografias, mensagens instantâneas, os registros de sistemas, documentos digitais, o que está na máquina. Às vezes, o que nós precisamos saber, em termos de perícia e sistemas, quem foi o último usuário que conectou com aquele sistema, a hora. A gente vai saber disso. E os documentos digitais. Esse objeto, ele é um sistema. O que é o sistema, Sabrina? O sistema é o hardware, é a máquina, seja ela qual for, e é o software integrado. Os dois interagindo. Os dois interagindo formam um sistema. Ah, mas e se apagarem das redes sociais muito utilizado, né? O Facebook, o WhatsApp, e se as pessoas apagarem as mensagens? Essas empresas têm os dados. Pela lei do Marco Civil da Internet, ela é obrigada a guardar essas informações por 180 dias, aqui dentro do Brasil. Mas a gente sabe que elas guardam essas informações por muito mais tempo. Aqueles IPs de conexão que eu mostrei para os senhores no começo da palestra, elas guardam por muito mais tempo. Lembra que eu falei? Aquele processo é de 2012. A sentença saiu em 2012.
Portanto, quando ela trouxe as informações da criação do e-mail e todos os logins de acesso, né, os IPs de conexão, era de 2 anos e meio antes, portanto, 2009 e meio. Ela trouxe todas as informações. Então, ela guarda, ela tem sim. Por que ela tem? Não ocupa muito espaço? Não. Essa informação para ela não ocupa muito espaço. O que ocupa muito espaço para ela é áudio e áudio e vídeo. Ocupa muito espaço, imagem. Agora, texto não ocupa quase nada. Os tribunais acreditam que sim, né, que as imagens elas têm fé pública, que essas empresas têm fé pública. Eu trouxe aqui esse exemplo do WhatsApp, né, as imagens veiculadas. Esse aqui é um agravo de instrumento. É um agravo de instrumento. Deixa eu ver. Exatamente. Que a parte pediu uma tutela antecipada, né, para tirar do ar as informações sobre possibilidade de grave lesão. E eles autorizaram. Sim, é possível autorizar. É fácil eles localizarem. Quando a parte diz, olha, tem uma imagem de foto ou áudio e vídeo, se der o link inteiro, eles têm sim como retirar do ar. Eles têm toda a identificação para tirar do ar aquela informação. Não necessariamente eles jogam fora ou apagam, mas eles tiram do público. E mantém armazenado para fins de prova, até porque tem o Marco Civil da internet. Tá certo? Agora, se a parte não identifica com o link, né, o URL que nós chamamos, então fica difícil de localizar. Por quê? Porque tem muita informação e eles não têm como procurar. Aí você fala assim, e nos casos de pedofilia na internet? Tem robozinho dentro desses provedores de conteúdo, por exemplo, o Google tem dentro do Google, é Facebook, é WhatsApp, eles têm um robozinho, que é um sisteminha, que fica rodando, né? Fica ativo, e ele fica procurando concentração de cor de pele. Quando ele acha concentração de cor de pele, então ele acende uma luzinha vermelha, e a pessoa que está ali operando aquele departamento vai fazer um exame visual. Viu concentração de cor de pele, vai ver se aquela imagem ou vídeo está relacionado com pedofilia infantil. Se estiver relacionado, retém a notícia crime, informa a polícia. Ou tira do ar. Nesse caso aqui, ele deu o URL e tirou as fotos pornográficas. É esse aqui. Esse caso aqui, de pedido de tutela antecipada. Porque quando a gente entra com ação de obrigação de fazer, são as ações cabíveis, né? Para retirar o conteúdo do ar, suspender a veiculação, obter as informações do IP de conexão e tudo mais. Quando o juiz dá o pedido liminar, é uma medida satisfativa, né? Aqui no caso, aqui no caso é o Google, e a pessoa queria que desse, inclusive, mais dados. Então, ele falou, quero que tire o professor, né, a pessoa que sofreu constrangimento, aí é um constrangimento. Então, ele pediu para tirar do ar aquela conteúdo de áudio e vídeo, ele pediu todos os dados, os IPs de conexão, os logs de acesso, uma série de informações, inclusive dados que levassem ao usuário que postou na internet. Aí o juiz deu, aí o Google entrou com o agravo de instrumento e disse assim, olha, não dá para fazer isso, porque eu tenho um limite de informação, eu não sei quem que é o usuário, eu não sei quem é o assinante da conexão. Então, você vai ter que procurar os seus meios próprios para chegar nessa informação, tá certo? Porque é limitado. Pois bem, quando o documento eletrônico é apresentado, né, então os juízes vai apreciar essa prova, né, e as partes também apreciam e elas impugnam. A diferença com o Código Civil de 73 é que se instalava um incidente,
né? E esse incidente tinha vida própria, tinha que aguardar a solução, pelo menos no processo civil, tinha que aguardar a solução para depois o processo principal caminhar. Com o novo Código de Processo Civil, não. O incidente de falsidade, ele vai correr junto com o processo e ele não suspende o processo principal. Ele vai seguindo junto, né? E aí as partes têm que arguir o que adere o novo CPC com o Código de Processo Civil de 73 é que se a parte que apresentou o documento impugnado retirar, o processo caminha e o incidente de falsidade termina ali. As partes podem compor a retirada daquele documento eletrônico ou a parte que propôs retira. Os ataques, doutores, tudo bem? Tudo bem? Estou falando. Está dando para acompanhar? Está tudo bem? Eu estou sendo muito técnica. Porque a questão, o tema é de ordem técnica. Eu acho que eu vou elucidar muito mais para os doutores do que tratar mais da questão mesmo doutrinária da prova, né? Então, o que eu faço uma breve síntese para os doutores, que o novo Código de Processo Civil, então, prevê o documento eletrônico. Ele tem um título próprio para tratar sobre isso, tá certo? A obrigação de questionar, então, é de todos os envolvidos no processo judicial. E aí, mais uma parte. Eu sempre dizia que, até meados de 2009, né, quando começou o processo eletrônico, entre o juiz e os advogados e as partes tinha escrivania. Agora, entre os pós-processo eletrônico, entre o juiz e as partes, os advogados, existe um departamento de tecnologia que não tem contato nenhum com a gente. Não tem contato nenhum com a gente. E todos nós temos de seguir aquilo que eles propõem para a gente de sistema. Então, os documentos eletrônicos, tudo aquilo que sobe no processo, chamando a atenção que todos temos que ter muito cuidado com os documentos eletrônicos inseridos, para não correr o risco de causar, de esquentar o documento, por que não? Né? É uma preocupação que eu sempre tenho, que eu falo com os meus colegas. E também lembrando que existem os ataques. Tem os ataques, os delitos, né? Tem alguns ataques diretos nos sistemas e tem ataques remotos que estão tipificados como crime. Então, tem a lei de crime informático, né? E tem outros ilícitos que não estão tipificados, mas que causam prejuízo de grande monta. Então, eles são de dois tipos. Eu tenho os ataques externos via internet, a invasão do sistema, tem a invasão do sistema remotamente, tem os ataques internos, então, qualquer pessoa que está lá longe, que entra na minha máquina, instala um malware, instala um vírus e começa a puxar informação ou adultera os meus dados, adultera os documentos eletrônicos que estão lá dentro. Tem os ataques internos, que são os ataques diretos no sistema, que, por incrível que pareça, eles são tão comuns quanto os ataques remotos. O que significa isso? Alguém senta na minha máquina, instala vírus, acessa o meu banco de dados, altera dado, altera arquivo, tira arquivo, apaga arquivo. Isso acontece muito, né? A entrega compulsória dos dados, né, que tem o projeto Echelon, que é bem antigo, e agora o Snowden que veio só confirmou aquilo que a gente já sabia, né, de que as informações estão acessíveis a um grupo seleto de pessoas, né? Por exemplo, suas máquinas estão conectadas com a internet. Eu tenho um Dell, eu uso o Dell, né? Não estou fazendo propaganda. Mas de vez em quando ele vem e diz assim: olha, Sabrina, atualiza o seu programa, atualiza o seu programa. Como é que ele sabe que o meu programa está desatualizado? Como é que ele sabe? Porque a minha máquina conversa direto com a fábrica. Conversa com os sistemas. Todos acontece isso. Se ele conversa, eu não sei que tipo de conversa, não sei que tipo de tráfego de dados que existe entre a minha máquina e a fábrica.
E não é só a máquina, não é só a fábrica da máquina. Tem a fábrica dos programas. Que horror mesmo, doutora. Tem um tal de... Entendeu? Faz com todo mundo, doutor. Os doutores que... Desculpa, é uma informação que, como a gente não tem... como é que se fala? A gente sabe o que acontece, mas não tem prova, fica complicado falar. E depois aqui o tráfego de dados nas organizações internacionais. Como é que eu faço... Como é que eu produzo a prova quando há um ataque externo? Eu tenho a responsabilidade civil dos provedores de conteúdo gerados por terceiro, Marco Civil da Internet. Então, todos os provedores de conteúdo têm a obrigação legal de guardar as informações, o conteúdo, os acessos, logs de acesso, por no mínimo 6 meses, no mínimo 6 meses, como diz o Marco Civil da Internet. Mas se vocês pedirem um pouco mais, ela vai ter informação para te fornecer. A ordem judicial, e aí o Marco Civil da Internet, ele prevê que essa ordem deve conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado, para permitir a localização. Né? É obrigatório. Muito bem. Aí é uma preocupação que também nós temos, que não só pode ser por ordem judicial, como, por exemplo, o Ministério Público, pelo Marco Civil da Internet, o Ministério Público tem a atribuição de fazer essa solicitação para o provedor de conteúdo, para oferecer as informações para fins de persecução criminal. E o próprio delegado pode fazer também. O que é muito importante para nós, que trabalhamos diretamente com processo judicial, eu não gosto de litigar, eu não sou uma pró-litigante, mas a gente tem que usar as ferramentas que existem para poder fazer a defesa do direito ou proteger um direito. É necessário manter a prova, que é o sistema subjúdice. Porque o que está acontecendo muito? Até em razão do desconhecimento. A pessoa vai, eu desconheço, às vezes a pessoa desconhece, fala assim, Sabrina, olha, eu sofri vários ataques, constrangimentos dentro de um grupo social, né, uma rede social, tive acesso, consegui foi impresso o texto, mas a pessoa que imprimiu esse texto já pagou tudo, todo mundo pagou tudo. Como é que eu faço para resgatar? Tem condições de resgatar, porque ela tem um provedor de conteúdo que está lá armazenado. O usuário paga da máquina dele. O usuário paga da máquina dele. Como o Skype, você pode entrar no sistema de privacidade do Skype e limpar o conteúdo, os conteúdos que foram trocados. Mas lá na empresa, no provedor do Skype, está tudo gravado. E quando é um ataque numa máquina, que acontece com muita frequência, num software, a ordem tem que ser, a prova fica subjúdice. Porque se o advogado não fizer essa solicitação, tá certo? E o juiz não souber disso, a empresa fica usando a máquina, fica acessando o sistema, faz alterações no sistema, e a gente perde completamente a prova. Subjúdice intimou, como está, fica, ninguém mais acessa a máquina. Pode mudar. Pode mudar. Eu só vou voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui. E eu não vou terminar, não. Só queria mostrar. Esse aqui é um típico caso de que o autor da ação disse que tinha participado, porque as empresas fazem muitos jogos interativos para elas promoverem produtos, né? E existem vários jogos. E o autor da ação disse assim, olha, eu ganhei
o videogame, eu tinha direito a ir para Itália e passear com um carro na pista da Ferrari. Até eu gostaria. Mas eu ganhei, está lá no site o meu nome em primeiro lugar, mas eu não ganhei, eu não levei. Vamos entrar com uma ação. Ele entrou com uma ação. Então, discorreu tudo isso. As doutoras perguntam, mas advogar para videogame? É uma questão de direito do consumidor, indução a erro, né, captação de clientela e tudo mais. Tem toda uma questão de ordem social em volta disso. Aí nós pedimos a perícia no sistema. Aí marcou dia e hora, e nós fomos para a empresa que fez o software. Aí, já de pronto, antes de ir, eu falei assim, olha, eu quero ver os contratos de armazenamento. O software está armazenado no Brasil ou está na cloud em algum lugar do mundo? Ninguém disse nada. No dia da perícia, eu fui surpreendida. O sistema não está armazenado no Brasil. Está nos Estados Unidos. Falei, está nos Estados Unidos. Cadê os contratos? Depois eu mando para a senhora. Até hoje eu estou esperando. Mas o grave não foi isso. Que a empresa é uma empresa grande, eles foram intimados, eles foram citados da ação, contestou, na fase de instrução. Para nossa surpresa, quando abriu a primeira tela, acesso no sistema, a primeira tela, veio aqui. O último login, 5 de maio. Detalhe, a perícia estava marcada para 5 de maio de 2011. O último login de acesso no sistema, pelo usuário master, tinha sido no dia 5 de maio de 2011, às 8h24 da manhã. A perícia estava marcada para as 10 horas da manhã. E o IP de acesso foi 2001. 2001 é NET Virtual. Portanto, tinha sido acessado do Brasil. Quando eu vi essa primeira tela, às 10h10 da manhã, eu falei para o senhor perito, para mim acabou a perícia. Como, doutora, que acabou a perícia? Eu falei, doutor, olha lá, a perícia está marcada para as 10, o último acesso foi daqui de dentro da empresa. Às 8h24, acabou a perícia. Eu não sei o que eles fizeram no sistema. Não, doutora, vamos ver o sistema. Bom, passamos o dia inteiro lá, vendo várias telas, porque o sistema não... Cadê as máquinas que criaram o sistema? As máquinas não existem mais, nós já trocamos todas. Quer ver Essa é uma situação. Então, por isso que é importante colocar o sistema à prova subjúdice. A prova subjúdice. O sistema subjúdice, o usuário não pode acessar mais. Ninguém mais pode acessar até que o perito faça a perícia e verifique todo o sistema, se houve adulteração, se apagou, se alterou, se inseriu dados, se extraiu dados. Compreendeu? Não existe mais as máquinas, né? Não existe mais. Nesse caso, não. Mas existe a máquina. Sim, também. Quer ver um outro caso clássico? Pirataria. Quantas vezes as empresas de software entram com ação na justiça reclamando pirataria? Aí o processo demora 1, 2 anos, aí marca a perícia. Vai fazer a perícia, cadê as máquinas? Já trocou de máquinas, porque as empresas grandes fazem isso. Elas não compram máquinas, elas alugam as máquinas novas, elas alugam, depois entrega. Um ano depois entrega. Onde é que o perito vai fazer perícia? Também, nem sempre dá, doutor. Nem sempre dá. Ata notarial. Ata notarial, vou tratar da ata notarial, porque ela foi prevista em 94, pela Lei 8.935, né? E a ata notarial servia para a gente, para ela atestar um fato. Né? Quantas vezes que eu fiz escritura, por exemplo, de comparecimento, né? Com o advento da internet, com essas situações, então o meu cliente chega assim, olha, eu tenho uma situação que está postado na internet. Então, corre num tabelião,
e faça uma ata notarial. O que o tabelião vai fazer? Ele não vai verificar se o site é verdadeiro ou ele é falso. Ele vai capturar a informação que está disponível na internet, colar num papel moeda e atestar que ele extraiu naquele dia, naquela hora, naquele link, aquela informação. Muito bem. Aí o novo Código de Processo Civil prevê no 384 que a ata notarial serve para comprovar a existência de um ou mais fatos. Mais uma vez, lembrando, nem sempre o que a gente vê existe de fato. Em meados de 2003, até eu mencionei ali, o caso do Credit Fim, foi um estelionato grande que teve, tinha um espertinho que vinha para o Brasil, chegava em determinadas pessoas e dizia assim, você quer um empréstimo em euro? Empréstimo em euro. Tem situações muito interessantes, facilidades. Você, dependendo do quanto, né, até 1 milhão de euros, a pessoa interessada dava $50 mil em cash. Tinha que dar em dinheiro vivo. Dava em dinheiro vivo e a pessoa dizia que ia investir nos Estados Unidos e aquele euro viria para o Brasil. A garantia tinha que ser um imóvel de X metros, mais de 1.000 metros quadrados, dependendo da quantidade de dinheiro que se queria, em garantia. Pois bem, doutores, imagina 2003, todo mundo desesperado por causa da crise econômica. Muitas pessoas queriam esse empréstimo, mas não sabiam. As pessoas não sabem que o dinheiro tem que sair via Banco Central, ter origem. Hoje tem muita informação sobre isso. Por que é importante sair na mídia, educar o povo? Olha, povo, só pode sair dinheiro do Brasil através do Banco Central, quando você prova a origem desse dinheiro. Então você manda e depois você tem condição de repatriar esse dinheiro. Naquela época, não, qualquer maluco chegava e dizia, você quer dinheiro? Então, você me dá $50 mil e eu consigo trazer 2 milhões de euros, 1 milhão de euros para você no Brasil. Muitas pessoas caíram nesse conto do vigário. Foi parar na mídia, isso aí foi parar na Polícia Federal. Um cliente meu pegou, deu $50 mil. Eu falei assim, como que você não conversa comigo? Sou advogada tua há 10 anos, você não me fala que eu vou fazer Eu precisava assim para ontem. Ele disse que ele apareceu ontem, era uma pessoa conhecida que ia viajar para os Estados Unidos amanhã. Eu acreditei. Eu falei, você pode responder por crime de sonegação fiscal, saiba disso. Eu respondo, mas eu vou dar parte na Polícia Federal. Eu sou vítima. Foi um caso bastante divulgado. E ele disse assim para mim, eu entrei durante 1 mês no site do banco, eu tinha login e senha, estava lá, $50 mil depositados na minha conta. Depois de 1 mês, sumiu o site. Então, era a maneira que eles tinham de ludibriar as pessoas, é ter um site nos Estados Unidos. A história era essa, era um banco americano que emprestava dinheiro. Aí o doutor falou assim, foi inocente? Foi. As pessoas são inocentes. Né? Então, a ata notarial, ela, infelizmente, aqui não veio a imagem. A ata notarial serve para isso. A única preocupação que eu tenho com a ata é o seguinte, ela captura uma imagem. Então, a ata notarial, ela prova uma imagem. Agora, será que essa imagem, ela condiz, ela tem aderência com os fatos? Ela projeta os fatos, a verdade dos fatos? Nem sempre. Os sistemas informatizados podem ser, então, o seu pendrive, o CD, o notebook, o celular, o GPS, os carros inteligentes, tudo. Os periféricos. Eu costumo dizer, tem algumas impressoras, multifuncional, não é impressora mais, né? Multifuncional, que ela faz terapia com a gente, doutor. Eu costumo dizer, a gente vai fazer digitalização, então um grupo de pessoas fica ali conversando, trocando ideias, né? De tão inteligentes, porque ela já tem até e-mail. Você digitaliza, a própria multifuncional manda o documento eletrônico para fora. Muito bem. E todos eles guardam informação. Todos eles guardam dados, todos esses equipamentos dizem alguma coisa para a gente. Só tem que saber perguntar,
tenho essa informação, eu vou fazer o que com essa informação? E daí eu volto no começo da nossa palestra, quando o professor Alfredo Bossi fala, eu tenho tanta informação, o que eu vou fazer com isso? Né? Essas máquinas, elas podem sofrer, esses sistemas, né? As máquinas, os sistemas, máquinas e software, eles podem sofrer danos. Dano físico, né? O dano físico é diretamente na máquina, e às vezes o perito, quando vai fazer a perícia, se tem um dano físico, ele repõe a peça para ele poder extrair as informações que ele precisa. Tem o dano lógico, que se relaciona com as estruturas descritoras do conteúdo, que também, às vezes, ele consegue, em regra, ele consegue fazer os reparos para obter as informações. E tem os danos por sobrescrita, que é a gravação de dados sobre dados. Então, o dano lógico ele pode acontecer com os comandos de apagar, né? Eu costumo dizer, doutor, o senhor acredita que quando você aperta delete, apaga? Apaga o dado. O senhor acredita? O senhor acredita, doutor? Que quando apaga, o senhor aperta delete? Não. Não. Está lá registrado. O olho humano não enxerga mais. Mas a máquina conta muita história. O dano por sobrescrita, quando eu vou apagando, então os discos mais na parte superior, eles vão acumulando mais dados. Contudo, essa máquina, a memória, ela é como é que se fala? É digital. Você pensa assim, puxa, Sabrina, tudo está guardado na cloud, na nuvem, é um mundo virtual, só que os sistemas, eles são armazenados num sistema lógico, físico, exatamente físico. Então, essas memórias, geralmente, é um sistema helicoidal, mais finos do que o fio de cabelo, sobreposto. Então, as informações elas vão sendo gravadas em camadas. O perito bom, ele recupera as informações. Antigamente não se apagava nada. De uns anos para cá, tem que ser bom. Muito, muito, muito bom. O autor dele tem que ser bom. Mas ele consegue apagar camada por camada até o final. Ele consegue apagar tudo. Ou, de que maneira que você destrói a informação? Ou dessa maneira, ou pega a máquina e arrebenta. Bate com o martelo e joga fogo e fica lá olhando queimar até o fim. É o único jeito de destruir. Senão, não destrói. Senão, não destrói. Por fogo. A ordem de volatilidade é o tempo de vida das informações nos sistemas. Então, elas variam de nanosegundos até dezenas de anos. Então, os registradores, memória periférica, os caches, sabe que você entra num site e fica na memória, fica lá no cache. Se você faz uma limpeza na sua máquina, ele vai removendo aquelas informações do arquivo temporário. Essa é um mínimo. Essa ordem de volatilidade ela foi determinada por peritos americanos, né? É o mínimo. Sabrina, fica mais tempo guardado, armazenado? Fica. Tem informação que fica armazenada por muito mais tempo do que nanosegundo. Tá? É por isso, eu sempre apresento essa ordem de volatilidade, para que as pessoas entendam a necessidade de se realizar provas em meios digitais rápido, porque senão você pode perder a prova. Ou arrebenta, põe fogo, ou some, tá certo? Ou o próprio sistema. Ele tem um tempo de vida tão curto que desaparece a informação que precisa. As informações relevantes dentro de um processo judicial, né, se as partes não se compõem, são os logs de acesso dos computadores, por isso que é muito importante que as máquinas tenham senhas de acesso, tenham usuário determinado. Nas organizações, o administrador de rede faz isso. Ele tem as máquinas, ele fala, Sabrina, você vai trabalhar nessa máquina, o doutor vai trabalhar nessa máquina com login e senha, por quê? Se alguém fizer alguma coisa errada, vai fazer a perícia na máquina e vai saber quem foi, porque só aquela pessoa que usa aquela máquina. Por isso que é importante ter uma política de segurança da informação. E a política de segurança da informação é isso. É ter os logins e senhas de acesso, é ter senhas fortes de acesso,
Sobre o que é senha forte? Senha forte é letra, caixa alta, caixa baixa, letra, número, caractere especial. O máximo de caracteres que você puder colocar. Isso é uma senha forte. Quanto tempo que eu posso usar essa senha? Dependendo do que você faz, a cada mês você troca. Nossa, mas é muita senha para guardar, é verdade. Eu também reclamo disso. Mas esse é o ideal. A cada 30 dias, altera a senha, porque ela não fica viciada. Porque tem gente que fica fora, querendo fazer acesso nos sistemas, e ele tem um tempo para achar aquela senha de acesso para poder entrar. Se você troca periodicamente, num curto espaço de tempo, não dá tempo dele pensar e buscar quais são as senhas de acesso. Os bancos fazem isso com os seus funcionários, tá? Para não viciar. Os arquivos de computador e pendrive, disquete, trazem informações relevantes, os cotidianos de acesso e realização de tarefas do usuário, as práticas de guarda de logins e senhas, os programas disponíveis em cada máquina e critérios de uso, as estruturas de rede de organização. Esse aqui são 5 itens que eu extraí a partir do estudo de um caso. Um caso de uma intimação que saiu no Diário Oficial Eletrônico em meados de 2007, e ao invés de sair o despacho judicial, saiu uma conversa de um chat, as pessoas de dentro da escrivaninha, uns falando mal dos outros. Essa informação saiu na internet, foi amplamente divulgado, né? E um funcionário da escrivania, já nem estava lotado lá, ele foi identificado como o autor do delito, né? O autor do ilícito, na época não estava tipificado, ele foi identificado como o autor do ilícito e respondeu o processo administrativo e o processo judicial. Foi exonerado. Mas o que eu achei muito interessante do estudo de caso foi que foi publicado durante eu lembro dessa situação, porque nós recebemos por e-mail, por volta de 1h, 2h da tarde, a informação de que tinha sido divulgado, que tinha saído uma intimação, uma conversa deles, né? Saiu, aquela escrivania continuou trabalhando normalmente, juiz fazendo audiência, tudo normalmente, quando o correto era, saiu a informação, sai todo mundo do cartório, sai todo mundo da sala do juiz, tranca a porta, chama o perito. E o perito vai analisar todas as máquinas para ver de onde partiu aquele ataque. Mas não aconteceu isso. Formataram até máquinas lá dentro. Então, esse é o tipo de situação que não pode acontecer. Se tivesse, cada usuário das máquinas tivesse login e senha, né, seria mais fácil de chegar no autor do ilícito. Detalhe, as senhas estavam escritas numa folha de papel. Login e senha. Isso aí é totalmente contra a política de segurança de informação. É muito fácil de cometer um delito, um ilícito com essa quantidade de informação. E aí nós temos a figura também, né, da fruto da árvore exatamente envenenada, né, que todos conhecem. Não podemos usar as informações, as provas ilícitas, né? E aí nós temos uma Constituição que ampara, além da doutrina, mas ainda acontece das pessoas menos avisadas se valerem desse tipo de prova e contaminar. Quer ver um caso grave, que foi a nível federal. Veio uma carta, não veio nem carta rogatória. Não sei se vocês lembram do episódio do senhor Berezovsky, daquele russo, veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil, entrou no Brasil, e aqui ele começou a fazer alguns investimentos. Então,
Então, o Ministério Público do Brasil estava rastreando algumas situações irregulares, foi até a Rússia, com o seu congênere russo, eles estabeleceram um diálogo para elucidar as irregularidades, os ilícitos. Ele já era procurado na Rússia. Então, a pessoa veio com ofício de lá, em mãos, na mala, para o Brasil, chegou aqui, deu entrada num pedido para capturar as máquinas que tivessem em poder dele, né? Foi dada essa ordem e o juiz autorizou a busca e apreensão da máquina. Detalhe, para entregar a máquina na embaixada da Rússia. Tudo errado. Tudo errado. Aí esse foi um estudo de caso dentro da faculdade, os meus colegas, mas o interesse social está acima de tudo. Eu concordo. Mas o que eu faço com os direitos humanos? O que eu faço com todo o ordenamento jurídico interno do país? O correto era, vem o ofício via Ministério das Relações Exteriores, dá entrada o exequatur, desce para a Justiça Federal para buscar essas máquinas. Logicamente que ele ia saber, ia correr e queimar as informações. Como tudo foi atropelado, então se obteve, foi feita a busca e apreensão das máquinas, depois teve todo um processo judicial, mas aí a tutela já tinha sido satisfativa. E olha só, doutores, eu estou trazendo essas informações para os senhores verem quão rápido são as coisas. Qual o bem jurídico que nós queremos tutelar? Qual o bem jurídico que nós vamos tutelar? Com esse nível com essa quantidade de informação, com essa quantidade de situações que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Sempre que eu penso processo Brasil e mundo. Eu não posso mais abstrair o processo, a ciência jurídica, fora de um planeta. Eu não posso mais fazer isso. Pode passar. Depois eu passo para os senhores. O que eu espero de um perito? Né? E isso é da maior relevância. Porque eu sou advogada militante e o que eu tenho percebido ao longo do tempo, nos processos em que eu atuei, em que foi solicitada a perícia em sistemas informatizados, a ausência, pelo menos com os peritos com que eu trabalhei, a ausência de uma metodologia de procedimento. Nenhum deles apresentou para mim uma cadeia de custódia, que é muito conhecido nos processos crime, que eu tenho que utilizar também. Né? Aí o registro dos dados. O laudo que a gente tem, em geral, nos processos cíveis, o que a gente tem são laudos. Os laudos são formatados, nem sempre vem numa linguagem clara, objetiva, traduzida, para que pessoas que não sejam da área técnica de informática possam entender o que está ali escrito. Né? Eles não são treinados para isso. E quem é o destinatário final da prova? É o senhor juiz. É o senhor juiz. Então, o perito tem que entender que ele tem que explicar, ele tem que se fazer entender para o senhor juiz. Não é para ele. Não é para ele. E a gente não vem percebendo isso. Raros são os peritos que têm esse cuidado de escrever um laudo claro, objetivo, coerente, conclusivo. Os que eu vi sobre perícia informática não eram conclusivos. Ora, por que o laudo não é conclusivo? Ele tem que dizer, ou aconteceu uma coisa, ou não aconteceu essa coisa. Ou existe ou não existe. Ele tem que ser conclusivo. Para trazer o quê? Segurança na hora de formalizar uma decisão. Esse é o trabalho que eu faço com os peritos que estão próximos, os assistentes que estão próximos da gente. Essa é a imagem que eu trouxe, né, para os senhores. Isso aqui é muito simples, para qualquer pessoa, principalmente nós que somos do direito. A prova está sub júdice, e se ela for acessada,
perde-se a prova, porque nós não temos como, nem o perito tem como afirmar categoricamente que o sistema não foi alterado. Ele não tem como fazer isso. Doutores, são em breves linhas esse estudo que eu queria compartilhar com os senhores. Agradeço a oportunidade, o privilégio, eu fico honrada de estar aqui com os senhores nesta manhã, terça-feira, 17 de novembro de 2015. Eu fico à disposição dos doutores para conversar, para explicar. Alguém tem alguma pergunta? Eu não tenho, só tenho uma observação. Fale agora ou se cale para sempre. Doutora Salbrina, eu, em matéria de informática, sou mais do que analfabeto. Sou mais do que analfabeto e por isso que eu não vou ficar quieto, porque eu quero aprender. Eu quero me alfabetizar, não é? E quando eu fui aposentado, né, aos 70 anos, e comecei a procurar, tinha a intenção de advogar, mas vi, logo em seguida, que eu não estava preparado, porque o mundo que eu estava enfrentando nos meus processos era um mundo diferente. Eu já não podia enfrentar mais o mundo que eu tinha lá no tribunal, não era o mesmo mundo que eu encontrava aqui no dia a dia. Então, procurei, comecei a me interessar como me atualizar. Na ocasião, eu entrei em contato com o Google, com o Facebook e outras fontes de informação, e fiquei sabendo que, inclusive na OAB e outras coisas, que havia o processo eletrônico. Sabendo que tinha o processo eletrônico, eu já havia visto falar, mas para mim era completamente, não vou dizer nem grego, era uma coisa que não existia. Então, entrei em contato com o Dr. Carlos Toledo, expus o meu drama, né? E ele me deu algumas diretrizes. Comecei, então, a procurar os vídeos dele na OAB, né? E travamos alguns e-mails e, finalmente, só para não me alongar, nós aqui, vamos usar uma expressão de gíria, bolamos uma pauta para fazer esse código, essas palestras do Código de Processo do Processo Civil, e ele, inclusive, nos sugeriu que convidasse, vou chamá-la de você, para... Não, se ela permite... Aliás, eu nos meus 77 anos, e ela com 18, né, eu não tenho jeito de chamá-la de senhora. Né? Ela ia se sentir até ofendida de chamá-la de senhora. Né? Viu? Então, veja bem, eu não tirei a cola. E aí, para concluir, ele me indicou o seu nome e nós colocamos o seu nome na nossa pauta. E vemos que fizemos muito bem, porque, como eu, acho que alguns outros colegas não tinham ainda pensado desse outro lado do processo, né? E você nos trouxe luzes, né, fulgurantes deste lado do processo e das dificuldades que os cultores do direito estão enfrentando para superar mais esta fase. Por isso, muito obrigado por você ter aceitado o convite, né? Esperamos que numa próxima oportunidade ainda a gente tenha
condições de ouvi-la mais outras vezes. Obrigado. Obrigada, doutor Cambreia. Na sua pessoa, agradeço a todos vocês. E digo o seguinte, doutor, a preocupação não é só sua, é nossa também. E aí eu faço um convite a todos, né? Vamos todos juntos. O senhor falou, aposentou-se na compulsória, o que eu acho uma pena. Com todo o respeito que eu tenho, todos querem descansar, eu respeito o trabalho longo de todos os doutores, realmente são trabalhos que nos fortalecem até hoje, é uma construção fantástica, e todos que temos que pensar esse processo eletrônico. Nós temos que participar ativamente e não deixar para os técnicos de informática a feitura do software sem conversar com a gente. Doutor, eu sempre perguntei para os meus colegas juízes, os colegas da escrivania, algum técnico de informática veio conversar com vocês para saber o que vocês precisam? O que vocês precisam? O que vocês querem? Explicar o que vai acontecer? Não, doutora, ninguém veio conversar com a gente. Então, o meu questionamento é esse, que eu fiz o mesmo questionamento na minha casa, na OAB. Eu dizia para o meu professor, que era do Conselho de Direito de Informática da OAB Federal, eu disse, como é que se faz, como é que se cria um processo eletrônico, uma lei de processo eletrônico, um sistema de processo eletrônico, doutor, sem fazer uma audiência pública? E eles não fizeram. Não conversaram com os senhores, não conversaram com a gente, e apenas apresentaram. Esse é o processo eletrônico, vocês vão trabalhar com isso. Então, o que cabe para nós, para a Sabrina, para o Carlos Toledo, para todas as pessoas que trabalham com a informatização dos serviços judiciários do processo? Vir sempre que nos abrem as portas para esclarecer, para refletir, para construirmos juntos, porque é um caminho sem volta, construirmos juntos um melhor ambiente de trabalho, para que se faça o direito. Que se faça o direito, que é realmente, eu costumo dizer que o direito, né, os operadores do direito e os operadores da medicina, eles trazem um alento, uma calma, uma solução para as pessoas que não existe nos outros meios, com todo o respeito que eu tenho com as outras profissões. Mas o profissional do direito e o profissional da medicina, eles trazem para o ser humano um alento, uma calma, tá certo? Uma esperança que as demais áreas trabalham conosco, mas nós temos essa responsabilidade. É uma responsabilidade que todos temos, e eu fico muito feliz, mais uma vez eu digo, como dizia o professor Manfred Lacks, eu tive a oportunidade de ouvi-lo numa palestra em São Paulo. Gosto muito desse filósofo. E ele diz, vivemos numa fase muito interessante da humanidade, porque o ser humano entendeu que ele tem a capacidade de destruir, mas ele também tem a capacidade de construir, de reconstruir e de refazer. E eu fico muito feliz de estarmos todos aqui proativos nessa caminhada. Parabéns a todos os senhores que estão aqui. Parabéns. Parabéns à senhora. Parabéns. Não vou me prolongar muito. Sempre tenho um freio de mão. Mas eu preciso dizer uma coisa. A nossa escola da magistratura precisa da sua presença e de uma palestra como essa. Precisa desses ensinamentos. Não só para aqueles novos que são obrigatoriamente passados lá pela escola da magistratura, mas para todos aqueles que estão na ativa, porque tem essa matéria totalmente nova, que a gente não poderia nem imaginar esses detalhes. Não é? Não, é uma situação terrível para nós juízes, né? Como saber se essa prova é verdadeira ou não, se ela é completa ou não, se foi adulterada, se não foi? Se pode ser conservada e como conservar a prova. Isso é muito complexo e acho que a nossa escola não pode ficar sem esses ensinos. Pode ser que tenha tentado, mas eu acho que ainda não começou a planejar nada a esse respeito. E está tudo isso funcionando, tudo isso em vigor. Então, agora, eu tenho aqui a satisfação e honra de lhe entregar este diploma sobre a sua palestra de provas, espécies formais e momentos para produzi-las.
em nome do nosso grupo de apoio à justiça. Muito obrigada. Espero que lhe seja também útil, como a sua palestra nos foi útil. Parabéns. Muito obrigada.